Imagine guerreiros cobertos de peles, vindos de um mundo de nevascas eternas, onde o sol mal toca o chão e a sobrevivência é conquistada na ponta do machado. Homens que não temiam a morte, que navegavam em mares furiosos e invadiam reinos apenas para cantar suas vitórias ao redor de fogueiras. Agora, imagine esses mesmos guerreiros, não em drácares flamejantes, mas protegendo os portões dourados de uma das cidades mais ricas e sagradas do mundo antigo, Constantinopla. Sim, essa é uma história real, mas parece ficção. O que levou os temidos vikings, filhos do gelo e do trovão, a jurarem lealdade a um imperador cristão do Oriente. Como um povo marcado por sua selvageria se tornou a última linha de defesa de uma civilização milenar? E mais importante, porque quase ninguém fala sobre isso. Há histórias que desafiam a lógica, que forçam os limites do que conhecemos como história oficial. A da Guarda Vareg é uma dessas. Um capítulo brutal e brilhante que por séculos permaneceu enterrado sob o peso da poeira bizantina e do esquecimento escandinavo. Este vídeo é uma jornada entre extremos, do norte congelado às catedrais douradas do Império Bizantino, das runas entalhadas em madeira ao brilho do ouro imperial, das crenças pagãs aos juramentos cristãos, uma ponte feita de sangue, honra e silêncio. E ela começa agora. Vamos cruzar os rios gelados da Rússia antiga, navegar por rotas esquecidas, adentrar os salões do Palácio de Basil II e testemunhar rituais de lealdade gravados não em pergaminhos, mas em ossos e cicatrizes. Se você é daqueles que sente o coração bater mais forte com histórias de alianças improváveis, batalhas épicas e verdades soterradas pelos séculos, então este vídeo foi feito para você, porque hoje não vamos apenas contar mais uma saga. Vamos desenterrar uma lenda que deveria estar nos livros, mas foi varrida deles. E se você não quer perder a próxima batalha, a próxima revelação, a próxima verdade escondida nos recantos da história, se inscreva agora no canal. O passado é cheio de armadilhas e você vai querer alguém com uma tocha nas mãos quando a próxima sombra surgir. A história da Guarda Vareg começa muito antes das muralhas de Constantinopla. Ela nasce nas geladas costas da Escandinávia, onde os invernos parecem eternos e o destino é forjado à força de remos, machados e vontade. Ali, os vikings não eram apenas guerreiros, eram exploradores, navegadores incansáveis que transformavam rios e mares em estradas de conquista e sobrevivência. No século IX, ao invés de rumar para o oeste, como fizeram nas invasões à Inglaterra e à França, alguns grupos vikings tomaram um rumo diferente, para o leste. Descendo pelos vastos rios da atual Rússia, como o Volga e o Dnieper, eles estabeleceram acampamentos, postos comerciais e fortalezas em terras eslavas. Era o começo de uma conexão profunda com o Oriente. Foi assim que surgiram os Rus de Kiev, uma mistura de elementos nórdicos e eslavos que deu origem a uma nova potência na região. Esses homens, conhecidos como varegues, traçaram as perigosas rotas do leste, enfrentando tribos hostis, neblinas traiçoeiras e correntezas mortais até alcançar o coração do mundo bizantino, Constantinopla, chamada por eles de Miklagard, a grande cidade. Mas os varegues não chegaram apenas com armas em punho, vieram também como comerciantes, oferecendo peles, âmbar, mel e escravos em troca de ouro, vinho e sedas. Era uma relação complexa, ambígua, às vezes aliados, às vezes inimigos. Houve invasões sangrentas como as de 860 e 941, quando os nórdicos tentaram saquear a cidade, mas foram repelidos pelos muros sagrados e pelo fogo grego, uma arma incendiária temida até hoje nos registros da época. No entanto, algo mudou. Ao invés de destruir Constantinopla, os vikings passaram a desejá-la, não como inimigos, mas como servos leais, por interesse, honra ou ouro. Surge então o Trato de Sangue, uma aliança selada entre o imperador bizantino e os guerreiros do norte. Em 988, o imperador Basil II, enfrentando uma guerra civil e cercado por traições internas, pediu ajuda ao príncipe Vladimir de Kiev. Em resposta, Vladimir enviou 6.000 de seus mais leais guerreiros para defender o trono de Basil. Nascia, assim, a Guarda Vareg, um corpo de elite composto por homens que cruzaram continentes, idiomas e crenças para servir como escudo do poder imperial. Eles não vieram apenas pelo dinheiro, embora o ouro bizantino fosse tentador, mas por algo mais antigo e primal, a promessa de glória, combate e uma morte digna de canções. Esses guerreiros não pertenciam mais ao frio norte, nem ao dourado oriente. Eles estavam entre mundos, e era exatamente isso que os tornava tão temidos e tão valiosos. Quem eram de fato esses homens que juravam lealdade a um imperador estrangeiro, em uma língua que mal falavam, servindo sob uma fé que não era a sua
sua, guerreiros desterrados em busca de redenção, mercenários movidos apenas por ouro, ou uma elite pagã disposta a tudo para preservar o próprio código de honra? A resposta, como quase tudo na história, não é simples, mas é fascinante. Os primeiros registros concretos da Guarda Vareg datam do final do século X, quando Basil II os integrou formalmente como uma tropa de elite pessoal, mas sua origem, ainda que envolta em sombras, revela mais do que apenas uma aliança militar. Esses homens eram, em sua maioria, de ascendência escandinava, noruegueses, dinamarqueses e suecos, mas com o tempo, muitos eslavos, especialmente da região da atual Ucrânia, passaram a se juntar às fileiras. Não eram um exército comum, eram selecionados, testados e, acima de tudo, temidos. O que distinguia os varegues de outros soldados não era apenas a força ou o tamanho, era sua reputação. Diziam que não tinham medo da morte, que riam diante da dor e que nunca, jamais, quebravam um juramento. Eles não eram fiéis a Constantinopla, eram fiéis ao imperador e somente a ele. Não importava quem ocupasse o trono, se fosse o soberano legítimo, os varegues o serviriam com sangue e aço. Essa lealdade cega os colocava em conflito direto com a elite local. Os nobres bizantinos odiavam os varegues, consideravam-nos bárbaros, incultos, impróprios para os salões dourados do palácio, mas sabiam também que sem eles, muitos tronos já teriam tombado. Era um equilíbrio frágil, sustentado pelo medo, pela eficiência letal daqueles homens e pela confiança absoluta do imperador. Nos relatos do cronista bizantino João Scaelitzes, há menções a um ritual específico, um juramento feito com a lâmina. Os varegues, ao entrarem para a guarda, juravam fidelidade com a mão sobre a espada, enquanto uma gota do próprio sangue era derramada sobre o metal. Esse não era um juramento simbólico, era um pacto de vida. Traí-lo significava morte, não apenas física, mas a condenação eterna nas terras geladas de onde vieram. Essa guarda se tornaria conhecida não apenas pela força, mas pelo silêncio. Quando os corredores do palácio eram tomados por conspirações, intrigas e sussurros, os varegues permaneciam mudos, imóveis, observando, julgando e prontos para agir ao primeiro sinal de traição. E o mais interessante, mesmo sendo estrangeiros, mesmo carregando uma herança pagã e vivendo entre catedrais douradas e monges ortodoxos, os varegues mantinham sua identidade. A barba espessa, os cabelos longos, os anéis rúnicos, os machados, nada disso era escondido. Eles eram o que sempre foram, vikings, mas agora a serviço de um império. Por trás da armadura pesada e do machado reluzente, havia algo mais profundo moldando a alma dos varegues. Um código invisível, mas inquebrantável. Não era imposto por reis ou monges. Não estava escrito em leis ou rolos de pergaminho. Esse código vivia na carne, no sangue e nas lendas sussurradas ao redor das fogueiras. Um conjunto de princípios que guiava cada decisão, cada batalha, cada juramento. A iniciação na Guarda Vareg não era um simples recrutamento, era uma provação. Para muitos começava com o Holmgang, o tradicional duelo ritual dos povos nórdicos. Não era necessariamente mortal, mas sempre violento, implacável. Era a forma que encontravam de testar a coragem, o controle diante da dor e, sobretudo, o senso de honra do novo guerreiro. Aos olhos bizantinos, aquilo beirava a selvageria, mas para os varegues era o filtro necessário. Um homem que não encarava o Holmgang com firmeza jamais suportaria os corredores frios do Palácio Imperial, onde a guerra era silenciosa e a morte vinha por trás das cortinas. A lealdade para esses guerreiros do norte era mais do que fidelidade, era uma bênção. Eles viam a morte ao lado do imperador como um destino glorioso, e mesmo que servissem a um deus cristão, muitos ainda guardavam os ensinamentos dos deuses antigos. Morriam com o nome de Odin nos lábios, lutavam acreditando que, se caíssem em combate, seriam acolhidos no salão de Valhalla. Era essa dualidade que tornava os varegues tão fascinantes. No campo de batalha, usavam os símbolos do império, mantos púrpura, escudos com o brasão bizantino, marchando sob estandartes imperiais. Mas sob as vestes, carregavam amuletos de Thor, tatuagens rúnicas, colares com dentes de urso e pedaços de madeira entalhados com orações em nórdico antigo. Havia também um costume intrigante, a vigília da lâmina. Durante certas noites, principalmente antes de uma missão importante, os varegues dormiam com a mão sobre o machado, como se estivessem prontos para acordar no meio de um pesadelo. Diziam que era uma forma de manter a alma afiada como o fio da arma, e que quem quebrasse esse costume perderia não só a batalha, mas o direito à própria honra. Em momentos de maior tensão, era comum que um varegue entoasse um antigo canto de guerra, não um grito animalesco, mas uma melodia ancestral, rouca e lenta,
violenta que falava de marés frias, promessas de vingança e pactos eternos. Esses cantos causavam arrepios nos próprios soldados bizantinos. Muitos acreditavam que traziam má sorte ou invocavam espíritos do norte. E havia também o silêncio. Os varegues não falavam mais do que o necessário, não comentavam as ordens que recebiam, não perguntavam por que deveriam matar, nem hesitavam quando precisavam fazê-lo. Era uma ética feita de aço e silêncio, em que cada palavra era medida como se fosse uma lâmina desembainhada. Tudo isso formava um código não escrito, mas mais poderoso do que qualquer constituição imperial. Um código que os fazia agir como um só corpo, uma só alma, uma única sombra cortando a escuridão em nome de um império que, ironicamente, jamais os compreendeu por completo. E talvez aí residisse seu maior poder. Os varegues não precisavam ser entendidos, bastava que fossem temidos. Não era apenas a presença silenciosa ou os rituais ancestrais que faziam os inimigos tremerem ao ouvir o nome Guarda Vareg. Era o estrondo de suas investidas, o brilho cruel de suas armas, o som seco da madeira partindo sob o peso de seus machados, e o cheiro de sangue que ficava no ar quando passavam. A marca registrada desses guerreiros era o lendário machado dinamarquês, um monstro de lâmina larga, com mais de 1 metro de cabo, feito para ser empunhado com ambas as mãos. Não era uma arma para a defesa, era um instrumento de puro ataque. Com ela, os varegues desciam como tempestades sobre seus inimigos, partindo escudos, crânios e fileiras inteiras com uma fúria quase sobrenatural. Mas engana-se quem pensa que a guarda vareg era apenas brutalidade. Eles uniam o instinto sanguinário dos vikings à disciplina estratégica dos generais bizantinos. Aprenderam as formações do exército oriental, estudaram os flancos, conheciam a arte da contenção e do cerco, e com isso, tornaram-se uma força híbrida, mortal em qualquer tipo de combate. Nas ruas estreitas de Constantinopla, marchavam em pares, protegendo o imperador em procissões e cerimônias, com as lâminas sempre expostas, mesmo em tempos de paz. Nos campos abertos formavam muralhas móveis, avançando como uma onda que esmagava tudo à frente. E nas rebeliões palacianas, que não foram poucas, entravam em ação com frieza absoluta, eliminando generais traidores e nobres ambiciosos, antes mesmo que o povo soubesse que havia um golpe em curso. Um dos relatos mais aterrorizantes fala da Batalha de Dorostolon, onde os varegues, em menor número, cercaram uma força rebelde e atacaram com tamanha violência que os sobreviventes se renderam antes do fim do combate. Eles não pediram rendição, apenas deixaram o último vivo para contar o que viu. Outro exemplo lendário vem do reinado de Basil II, o imperador que confiava neles como uma extensão do próprio corpo. Em uma campanha contra os búlgaros, dizem que Basil soltou 6.000 varegues sobre o inimigo durante a madrugada. O ataque foi tão inesperado, tão destruidor, que os cronistas posteriores hesitaram em descrever os detalhes. Muitos dizem que os registros foram propositalmente apagados, que a violência foi tamanha que o próprio império quis esconder sua sombra. Era comum também que os varegues carregassem escudos ovais reforçados, mas raramente dependiam deles. A filosofia era simples: se você precisava se defender, algo já havia dado errado. Eles preferiam atacar primeiro, com rapidez brutal, desestabilizando o inimigo antes que este soubesse o que o atingiu. A presença dos varegues em campo era psicológica. Um exército que sabia que a guarda estava do outro lado já começava a perder antes mesmo do confronto. Nobres bizantinos tentavam sabotá-los, temendo seu poder. Rebeldes evitavam enfrentá-los, preferindo render-se ou fugir. E mesmo com todo esse terror ao redor, os varegues não buscavam reconhecimento, não almejavam títulos, terras ou coroas. Eles queriam combate, sangue, a glória de servir como os melhores entre os melhores. Porque para eles, morrer em batalha, mesmo longe de casa, mesmo sob a cruz de outro deus, era morrer como um verdadeiro guerreiro. Era esse o legado que cravavam em cada campo de batalha. Um legado que não podia ser apagado, por mais que os imperadores tentassem. Se existiu um homem que realmente compreendeu o valor da guarda vareg e soube usá-la como uma arma política e militar, esse homem foi Basil II, o imperador de ferro de Bizâncio. Ele não apenas confiou nesses vikings do norte, ele os elevou, os transformou no símbolo vivo de sua autoridade. Em seus anos de glória, a guarda vareg não era apenas uma tropa de elite, era o braço armado da vontade imperial. Basil II subiu ao trono em meio a intrigas palacianas e revoltas armadas. Era um império fragmentado, corroído por ambições internas e, como se não bastasse, ameaçado por inimigos ferozes nas fronteiras. Mas ao contrário de seus antecessores, Basil não confiava na nobreza local. Ele sabia, os generais bizantinos
podiam ser leais, até o momento em que o trono se tornasse uma tentação. Foi aí que os varegues entraram em cena, recrutados diretamente das terras nórdicas e principalmente dos Rus de Kiev. Os homens que vinham jurar lealdade a Basil não tinham raízes em Constantinopla, não tinham ambições políticas, apenas a honra de servir, o desejo de lutar e o pagamento em ouro que o imperador oferecia. Eram soldados que nada deviam a senadores, bispos ou aristocratas, de uma fidelidade quase cega, porque sua lealdade era selada com sangue. Sob Basil II, a guarda varegue alcançou seu auge. Ele os usou como escudo e como lâmina. Em tempos de paz, guardavam os portões dourados do palácio e vigiavam os corredores como estátuas vivas, imponentes. Em tempos de guerra, eram lançados como um trovão sobre o inimigo, abrindo caminho para a vitória com seus machados duplos e gritos de batalha ancestrais. O episódio mais lendário e também mais apagado dos registros oficiais é o massacre contra os búlgaros durante uma campanha devastadora nos Balcãs. Os relatos falam de uma ofensiva fulminante conduzida pela guarda que resultou na morte de milhares de soldados inimigos. Foi um banho de sangue tão absoluto, tão humilhante para os derrotados, que a lenda conta que Basil mandou cegar 99 em cada 100 prisioneiros e deixou que o 100º voltasse para casa guiando os outros. A guarda varegue participou desse horror, e muitos dizem que foi justamente por isso que os registros se tornaram escassos, porque até para um império brutal, certas vitórias eram vergonhosas. Mas para Basil era simples. Onde havia ameaça, ele enviava os vikings, e com eles vinha a certeza de que a ordem seria restaurada. Os varegues não apenas combatiam, eles intimidavam. A presença deles numa praça bastava para calar revoltas. Sua fama os precedia, e em muitas batalhas o inimigo recuava antes mesmo do primeiro golpe. Essa era de ouro não foi apenas militar, foi simbólica. Os varegues passaram a ser retratados em mosaicos, mencionados nos relatos cerimoniais, convidados a festas palacianas, embora quase sempre permanecessem nas sombras, observando, com o silêncio dos lobos à espreita. Com Basil II, os nórdicos tornaram-se parte da alma do império, e mesmo sendo estrangeiros, mesmo adorando deuses antigos ou convertendo-se apenas por conveniência, passaram a ser vistos como parte da identidade bizantina, uma identidade feita de poder, pragmatismo e uma certa dose de brutalidade. O reinado de Basil foi longo, e sua confiança na guarda varegue nunca vacilou. Quando morreu, deixou um império forte, seguro, protegido por homens que tinham vindo do gelo para defender o ouro. Quando falamos em vikings, a imagem que vem à mente é de guerreiros selvagens saqueando vilarejos sob o som das ondas geladas. Mas na história da guarda varegue, o ouro não era pilhado, era entregue, com honras, em moedas imperiais, joias e artefatos bizantinos. Para esses guerreiros do norte, Constantinopla se transformou em um novo Éden, onde a bravura em combate era recompensada com riquezas inimagináveis. E essas riquezas mudaram a Escandinávia para sempre. O Império Bizantino era, naquele tempo, o coração pulsante do mundo cristão oriental, uma metrópole repleta de torres douradas, basílicas imensas e mercados que transbordavam seda, especiarias e tesouros vindos do Oriente. Para os vikings, vindos de terras austeras e climas impiedosos, aquilo era mais do que um mundo novo. Era a promessa de glória e de pagamento justo por cada gota de sangue derramada. Ao contrário das promessas vazias de muitos reis do Ocidente, os imperadores bizantinos valorizavam seus guerreiros. A guarda varegue não apenas recebia um soldo elevado, como também o privilégio de saquear os palácios inimigos após as vitórias, uma prática conhecida como polutas. Para um viking, isso era mais do que compensação, era honra, conquista, ascensão. E essa fortuna não ficava toda em Constantinopla. Muitos varegues, ao final de seus anos de serviço, voltavam para casa, ricos. Levavam moedas de ouro estampadas com a efígie dos imperadores, joias bizantinas, cruzes cristãs encravadas de pedras preciosas. Alguns usavam esse ouro como dote para casamentos, outros para erguer fazendas e templos, mas muitos mesmo, o ofertavam aos deuses nórdicos, em rituais onde o ouro do império era lançado aos lagos ou enterrado sob pedras marcadas com runas. Essa transferência de riquezas criou um fluxo cultural silencioso. Arqueólogos descobriram em regiões da Suécia e Noruega tesouros enterrados contendo moedas bizantinas perfeitamente preservadas. Moedas que, por si só, contam uma história de retorno, de saudade, de memória. Não eram apenas troféus, eram relíquias de um tempo onde os vikings foram senhores de um mundo distante. A própria arte escandinava foi influenciada. Símbolos bizantinos começaram a aparecer em talhas de madeira
madeira, em peças de prata, em vestes cerimoniais. Não por imposição, mas por fascínio. Os homens que serviram em Constantinopla trouxeram com eles um novo olhar sobre o mundo. Um olhar que misturava o paganismo feroz do norte com a riqueza ritualística do cristianismo ortodoxo oriental. E ainda havia a ostentação. Voltar para casa como um ex-vareg era motivo de prestígio. Um guerreiro que havia servido o imperador de Bizâncio era visto com reverência, como alguém que havia provado seu valor no mundo além do mar, onde poucos ousavam pisar. As sagas islandesas falam desses retornos, de homens que saíram como jovens camponeses e voltaram como senhores, com espadas banhadas em prata e histórias que faziam os bardos silenciar para ouvir. O ouro de Constantinopla não comprou apenas espadas, comprou respeito, mudou vidas, influenciou culturas inteiras. A economia de certas aldeias do norte foi moldada por esse fluxo de riqueza imperial. E tudo isso por causa de uma aliança improvável entre um trono sagrado e os filhos do lobo e do gelo. Mas enquanto os varegues enriqueciam, deixavam também rastros, sinais de que estiveram ali, não como saqueadores, mas como homens de honra, pagos para proteger o que antes teriam destruído. É isso que torna sua história tão singular, um paradoxo dourado, escrito com sangue, honra e muito ouro. Na sombra das abóbadas imponentes da Hagia Sophia, onde o incenso sagrado se misturava às vozes dos coros imperiais, o tempo sussurra segredos esquecidos. Entre colunas de mármore e mosaicos dourados, há algo que não deveria estar ali, e no entanto, está, gravado com firmeza, cravado na eternidade, runas, marcas do norte, vestígios silenciosos da presença viking no coração da fé cristã oriental. Por muito tempo, essas inscrições foram ignoradas, passadas como rabiscos de viajantes antigos ou soldados desavisados. Mas com o avanço da arqueologia moderna, especialistas perceberam que aquelas marcas não eram acidentes, eram assinaturas, declarações de presença, testemunhos gravados à mão por homens que vieram do gelo para servir sob a cruz dourada do Império Bizantino. Em uma das balaustradas superiores da Hagia Sophia, escondida entre o esplendor bizantino, está a inscrição mais famosa: Halfdan esteve aqui. Simples, direta, mas cheia de implicações. Halfdan, um nome escandinavo comum no século XI, não era um peregrino, era um guerreiro, provavelmente um membro da guarda vareg, e ao cravar seu nome naquele local sagrado, ele não apenas marcou território, ele declarou silenciosamente que os filhos de Odin haviam entrado na casa do deus cristão. Essas marcas desafiam tudo que se imaginava sobre a integração dos vikings no Império Bizantino. Elas mostram que, mesmo imersos na cultura ortodoxa, mesmo servindo a um imperador cristão, os varegues não esqueceram suas origens. Suas runas eram mais do que escrita, eram identidade, era sua forma de existir no mundo, de se comunicar com os deuses, com os ancestrais e com os que viriam depois. Outras inscrições, menos famosas mas igualmente impactantes, foram descobertas em igrejas menores e ruínas espalhadas por Constantinopla. Algumas incluem símbolos nórdicos antigos, entre eles o martelo de Thor, e padrões serpentinos que evocam as pedras rúnicas da Suécia. Elas não estão ali por acaso. São mensagens, talvez orações, talvez desafios, talvez apenas desabafos de solidão, mas estão ali, imortais. Para muitos estudiosos, essas inscrições podem ser entendidas como uma última oração viking, uma forma de manter viva a conexão com as raízes em meio ao esplendor estranho do império. Imagine um homem que cruzou meio mundo em busca de glória, que lutou em batalhas sangrentas e que agora, sozinho num templo estrangeiro, grava seu nome com a ponta de uma adaga. É uma imagem poderosa, é a fusão de mundos. A presença dessas runas também revela algo profundo. Os varegues não eram assimilados, eles se adaptavam, mas não se apagavam. Diferente de tantos outros povos que se perderam ao entrar no turbilhão de Constantinopla, os vikings deixaram marcas, literalmente, e essas marcas nos forçam a repensar tudo o que sabemos sobre integração cultural na Idade Média. Não foram apenas espadas e machados que os varegues trouxeram histórias, símbolos e orgulho, um orgulho que resistiu ao tempo, à conversão e ao esquecimento. As runas da Hagia Sophia não são apenas grafites, são um grito ancestral esculpido na pedra, um lembrete de que a fé e o sangue, o norte e o oriente, o gelo e o ouro, todos coexistiram por um breve momento sob o mesmo teto sagrado, e no silêncio daquela basílica, enquanto a luz dança sobre os mosaicos, as runas ainda estão lá, invisíveis para quem não sabe procurar, mas eternas para quem entende o que elas significam. O fim silencioso, o declínio da guarda vareg. Não houve um último grito, nenhuma batalha final cantada pelos bardos, nenhum túmulo
túmulo imponente marcado por runas flamejantes. O fim da Guarda Vareg chegou como uma maré fria e silenciosa, apagando séculos de glória com a mesma rapidez com que o sangue se esvai da lâmina de um machado. Por quase 400 anos, os vikings foram os guardiões das portas douradas de Constantinopla, mas como toda aliança forjada pelo interesse e sustentada pelo ouro e pelo medo, essa também começou a ruir, e a ruína veio de dentro. O Império Bizantino, outrora o centro do mundo cristão oriental, entrou em declínio. Guerras internas, traições palacianas, imperadores fracos e uma aristocracia cada vez mais desconfiada de tropas estrangeiras corroeram os alicerces do poder. Os varegues, antes a elite de confiança absoluta do imperador, passaram a ser vistos com suspeita, e o que é ainda mais cruel, com indiferença. Ao mesmo tempo, novas potências militares surgiam. Os normandos, parentes distantes dos próprios vikings, começaram a tomar espaço dentro e fora do império, mais adaptados ao jogo político, mais cristianizados, mais diplomáticos. Enquanto isso, os varegues, com seu orgulho ancestral e suas tradições inflexíveis, passaram a parecer relíquias de uma era brutal que o império queria esquecer. Há registros escassos, e é justamente o silêncio que mais assusta. Ninguém narrou com detalhes a última missão da guarda. Nenhuma crônica bizantina se preocupou em contar como foi sua dissolução. Tudo o que temos são fragmentos, teorias, pistas. Alguns estudiosos defendem que o declínio se deu por assimilação. Os descendentes dos primeiros varegues teriam abandonado suas raízes e se tornado nobres bizantinos comuns. Outros falam em desmobilização forçada, à medida que o império empobrecia e já não podia pagar os altos salários dos guardas do norte. Há também quem acredite em traição. Varegues sacrificados em guerras civis, mortos não por inimigos externos, mas por ordens internas. Um fim indigno para homens forjados na honra, mas talvez o mais plausível seja a soma de todos esses fatores. A lenta corrosão de um pacto que já não fazia mais sentido no império à beira do colapso. E, acima de tudo, a mudança do próprio mundo. O paganismo nórdico já não ecoava nas florestas da Escandinávia. As runas já não eram gravadas em pedra, e sim substituídas por cruzes e pergaminhos. Os guerreiros do gelo agora buscavam ouro através do comércio e da diplomacia, não mais da espada. Alguns varegues simplesmente voltaram para casa. Levaram consigo suas histórias, seus tesouros e suas cicatrizes, mas outros desapareceram completamente, perdidos nos becos de Constantinopla, mortos em batalhas sem nome ou integrados a um povo que não os reconheceria como irmãos. O império, por sua vez, seguiu sua marcha rumo à decadência, como um colosso que esquece quem o sustentava. E assim, a Guarda Vareg se esvaiu da história, não como uma lenda encerrada com honra, mas como uma chama extinta pelo vento, silenciosa, injusta e ainda assim inesquecível. O que restou foram ecos, lendas murmuradas, grafites nas pedras, ossos enterrados longe de casa, e a certeza de que, por um breve momento, os filhos de Odin protegeram os portões do maior império cristão da antiguidade tardia, e o fizeram com sangue, honra e uma lealdade que nem mesmo o esquecimento pôde apagar. A verdade ignorada, o que a Guarda Vareg revela sobre os vikings. Durante séculos, a imagem dos vikings foi cristalizada em uma caricatura brutal. Homens sedentos por sangue, invasores impiedosos com machados em punho e olhos famintos por tesouros. Foram descritos como bárbaros que chegavam do nevoeiro, destruíam tudo, queimavam igrejas e desapareciam com o ouro e as donzelas. Mas essa é apenas a superfície, uma parte da história pintada com a tinta do medo e da propaganda cristã. A existência da Guarda Vareg expõe uma verdade muito mais complexa, profunda e ignorada, porque esses mesmos homens que atravessaram mares em Drácaris e incendiaram aldeias no oeste, também cruzaram os rios gelados do leste, chegaram às muralhas de Constantinopla e juraram lealdade ao imperador bizantino, o mais poderoso monarca do mundo cristão ortodoxo. Isso não foi uma traição às suas origens, foi uma expansão delas, um passo além da selvageria, rumo a um papel muitas vezes apagado dos livros, o de soldados de elite, diplomatas silenciosos e instrumentos de política internacional. A Guarda Vareg era a ponta de lança de um outro tipo de viking, não o viking do saque, mas o viking da estratégia. Homens que entenderam que força não é apenas violência, mas também disciplina, que honra não é só vingança, mas também fidelidade, que lutar por um deus estrangeiro não era necessariamente uma rendição, mas uma forma de sobrevivência e influência. E isso nos obriga a repensar todo o arquétipo viking. Nem todos eram pagãos fanáticos. Muitos, ao entrarem na guarda, foram batizados, aprenderam o grego, viveram em uma cultura profundamente diferente da sua, e ainda assim deixaram marcas rúnicas nas pedras
pedras sagradas da Hagia Sophia, como um lembrete de que nunca abandonaram por completo quem eram. A convivência entre o norte pagão e o oriente cristão foi antes de tudo prática. Era ouro em troca de sangue, era glória em troca de silêncio. A verdade é que os vikings não eram monstros, eram homens do seu tempo, adaptáveis, inteligentes, astutos. Sabiam guerrear, sim, mas também sabiam negociar, servir e governar. A Guarda Vareg é a prova viva, ou melhor, a prova esquecida, de que o espírito nórdico sobreviveu muito além das longas casas da Noruega ou dos campos de batalha da Inglaterra. Essa história nos lembra de algo poderoso, que até mesmo os mais selvagens podem se tornar guardiões da civilização, que a identidade não se perde quando se cruza fronteiras, ela se transforma, e que por trás de cada machado empunhado com bravura pode haver uma mente capaz de compreender a política, o ritual e a lealdade em suas formas mais complexas. Legado Vareg nos revela, enfim, que os vikings foram muito mais do que guerreiros. Foram ponte entre mundos. Foram a mão invisível que defendeu tronos, que matou em silêncio, que protegeu um império com sangue estrangeiro e coração ardente. E essa é uma verdade que merece ser lembrada, não apenas nos livros, mas nas lendas que contamos. No fim de tudo, entre as catedrais douradas de Constantinopla e os ventos gélidos do norte, repousa uma história quase esquecida, enterrada sob séculos de silêncio, apagada das crônicas oficiais e ofuscada pelo mito dos vikings saqueadores. A Guarda Vareg não foi apenas uma tropa de elite, nem um punhado de estrangeiros a serviço de um império distante. Eles foram o fio invisível que conectou dois mundos em conflito, o paganismo nórdico e o cristianismo bizantino. E fizeram isso não com palavras, mas com ferro, fogo e fidelidade. Foram guerreiros cuja lealdade não se vendia ao melhor lance, mas se selava com sangue. Homens que, mesmo em meio ao luxo e à intriga do Palácio Imperial, jamais esqueceram as runas gravadas em sua pele, as histórias cantadas à beira das fogueiras, os deuses antigos que observavam do alto dos fiordes. Eles deixaram mais do que cicatrizes em inimigos, deixaram inscrições rúnicas nas paredes sagradas da Hagia Sophia, moedas bizantinas enterradas nos campos da Escandinávia e lendas sussurradas entre os historiadores que ousam cavar mais fundo. A sua história nos desafia a romper com os estereótipos, a olhar para os vikings não apenas como bárbaros do norte, mas como atores de um jogo de poder muito maior, agentes de mudança, guardiões esquecidos, testemunhas silenciosas da queda e da glória de impérios. A Guarda Vareg é uma dessas pontes raras entre passado e presente, entre brutalidade e honra, entre destruição e ordem. E talvez seja por isso que tenham sido esquecidos, porque a sua existência desmonta narrativas fáceis. Eles não cabem no molde do selvagem, mas também não se encaixam na imagem do cavaleiro cristão. Eles são, em essência, o que a verdadeira história costuma ser: contraditória, suja, humana e profundamente fascinante. Agora me diz, você já tinha ouvido falar da Guarda Vareg antes deste vídeo? Qual parte dessa saga te pegou de surpresa? Comenta aqui embaixo e compartilha com alguém que também achava que os vikings só invadiam mosteiros. E se você quer continuar desenterrando as histórias que os livros esconderam, não se esqueça de se inscrever no canal. A próxima batalha está mais perto do que você imagina. E por aqui, cada episódio é uma viagem às margens da lenda, porque aqui a gente não conta histórias, a gente desenterra lendas.